Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. A ti a honra, glória, louvor, adoração, exaltação. Tu és poderoso, digno de receber todo louvor, adoração. Colocamos as nossas vidas esta manhã diante da tua presença. Pedimos a pessoa do teu Espírito Santo que possa trabalhar nos nossos corações esta manhã. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e que possamos perceber, Senhor amado, e que possamos entender e permitir que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas. Pai, queremos te pedir nesta manhã, ó Deus, que a tua unção seja derramada sobre as nossas vidas, renovando as nossas forças, tirando todo peso, tirando todo fardo, tirando todo cansaço. Deus, tirando toda a preocupação, lançamos sobre o Senhor nesta manhã. Te pedimos, Pai amado, no nome de Jesus, nos ajuda a permanecer crendo no Senhor, porque a última palavra sempre será tua, Pai. Queremos te pedir que o Senhor tome esse estudo desta manhã nas tuas mãos e que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do teu nome e que possamos, Senhor amado, no nome de Jesus, colocar em prática cada ensino que está sendo ministrado, para que possamos, Senhor, crescer na graça, no conhecimento, aprendendo mais de Ti, nos aproximando de Ti, sendo capacitadas por Ti, Senhor, instruídas por Ti. Continua conosco, no nome de Jesus, amém. Só um minutinho. Pronto, foi só para dar um aviso. Hoje nós estamos no segundo dia, né? Na quarta-feira falamos quando a mente pesa, Deus sustenta. Entendemos ali algumas formas que já temos trabalhado e que nos ajuda muito. E hoje nós vamos falar quando os pensamentos não param. Eita, isso aqui acontece, a gente se pega muito nessa questão aqui, né? Quando os pensamentos não param. E se a gente não der um basta na hora que ele começa, ele vai tomando uma proporção muito grande, né? E ali ele ganha um espaço que domina a nossa vida, né? E o texto que nós vamos trabalhar está no livro de Isaías 26, versículo 3, que diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quando nós entendemos o que o profeta Isaías está declarando aqui nesse texto, nos traz um alívio muito grande às nossas vidas. Estamos sendo convidadas, né, a viver esta paz. E viver esta paz não é viver a ausência de problemas, porque problemas todos nós teremos todos os dias, né? Ele brota parece que brota, né, do chão. Quando não brota em uma área, brota em outra área. Mas esse convite aqui é confiar em Deus, né? E esse confiar em Deus não quer dizer que a minha confiança em Deus, eu não vou confiar em Deus porque hoje está tudo bem, não, né? Está tudo, as contas estão pagas, né? Está tudo muito bem, está tendo aquela quietude. Não, esta confiança aqui é viver em meio aos conflitos, né? Em meio às lutas, em meio às provações. A minha confiança não pode ser abalada. O profeta está nos chamando a isso, a confiar em Deus, independente da situação que estamos vivendo, e não deixar que a nossa confiança em Deus ela seja abalada. É aquilo que falamos na quarta-feira. Quando nós colocamos a nossa total força, a nossa total dependência no que estamos vivendo, né? Gastamos ali, depositamos a nossa energia, colocamos ali em torno da situação, nos desgastamos com aquele pensamento, nos desgastamos com aquele problema, e ele vai tomando uma proporção grande que vai roubando a nossa força, a nossa energia, a nossa alegria. Nós estamos dizendo automaticamente que o problema é maior que Deus, porque ele está dominando o nosso ser.
Então, a chave em toda e qualquer situação é colocar Deus sempre acima de seja qual for o problema. Deus sempre está acima das nossas dificuldades. Deus sempre está acima das nossas dores. Deus sempre está acima dos nossos desafios, das nossas preocupações. Então, quando nós entendemos isso, que o pensamento não para, que a mente acelerada ali não nos deixa ter um raciocínio, não nos deixa conviver com as pessoas que estão nos cercando, não nos deixa ter um momento de atividade. Nós precisamos entender isso. Deus sempre será maior do que o meu problema. Eu não consigo resolver esta questão. Deus sempre será maior que esta questão. Não importa qual seja ela. O desafio aqui, quando os pensamentos não param, é estabelecer um limite, né? Estabelecer na hora que ele começa e que ele quer dominar e que ele quer tomar uma proporção muito grande, epa, Deus está no controle. E ali começar a fazer o quê? Declarar as palavras, que nós temos certeza de que Deus está conosco todos os dias e que Ele é a minha confiança. Então, quando nós entendemos que o Senhor nos guarda em paz, nós temos que aplicar isso nas nossas vidas. Eu preciso entender que Deus me guarda em paz. Então, o que for tirar a minha paz, eu preciso declarar diante do Senhor. Senhor, me ajuda nessa dificuldade aqui, porque eu preciso estar em paz, porque eu continuo confiando em Ti, Senhor. Então, nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem paz. A paz dele que Ele guarda, né, a nossa mente em paz, é a paz que excede todo entendimento. Senhor, eu quero desfrutar desta paz. Então, eu lanço sobre o Senhor essa dificuldade, porque eu quero desfrutar desta paz. E me ajuda, Senhor, a lidar com essas questões aqui. Eu não estou sabendo como resolver, eu não estou sabendo a quem recorrer, está faltando raciocínio, porque quando o problema vem, que nós deixamos ele dominar, nos falta raciocínio. Para saber compreender ali que direção tomar, o que fazer, por onde começar. Começaremos sempre entendendo de que a nossa confiança está em Deus. O problema se levantou, a luta se levantou, a tribulação veio, a enfermidade veio, as portas fechadas vieram. Seja qual for o problema, nós precisamos entender que o Senhor, aleluia, Ele é maior do que toda e qualquer situação. Então, nós precisamos depender desta paz, e esta paz precisa ser completa e genuína nas nossas vidas, porque ela tem uma ação completa em guardar a nossa mente. Ela guarda a nossa mente. Então, hoje nós precisamos, se estamos vivendo esse excesso de conflito, se estamos vivendo esse excesso de lutas, esse excesso né, e que vem aquele cansaço, aquela exaustão, precisamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Ele nos dará direção e nos ensinará o que fazer. Amém? Então, Isaías 26 nos convida a ter uma esperança em Deus e um coração agradecido. Tenha esperança em Deus e um coração agradecido, porque em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas provações, nós cantaremos o hino da vitória. Lembra? Eu vou cantar o hino da vitória, já prepara, né? Vai declarando e vai preparando o hino da vitória. Então, a nossa reflexão, vamos ler a nossa reflexão neste momento, que diz assim: pensamentos acelerados criam a sensação de que estamos perdendo o controle, é verdade. A mente em excesso de atividade tenta resolver tudo ao mesmo tempo, gerando exaustão emocional. A psicologia chama isso de hiperativação cognitiva, quando o cérebro entra em alerta contínuo. Deus, porém, nos lembra que a paz não vem de tentar controlar todos os cenários, olha só, mas de fixar o propósito da mente nele.
Fixe o propósito da sua mente nele. Fixe em Deus, né? Quando nós colocamos em Deus o que falamos aqui, não, né? Não estamos colocando ele acima, o problema acima. Né? Estamos ali dando um controle à situação. Porém, nos lembra que a paz não vem de tentar controlar todos os cenários, mas de fixar o propósito da mente nele. Quando orientamos os nossos pensamentos para a confiança, diminuímos a força das preocupações. A paz de Deus não é ausência de problemas, é estabilidade interior no meio delas. Então, sempre, sempre e sempre e sempre e sempre a nossa resposta está em Deus. Então, quando nós tiramos, gente, isso é fantástico, porque eu já me peguei várias vezes com excesso de problemas e de lutas e de coisas para resolver, de questão, Senhor, o que é que eu vou fazer aqui? Sabe? E quando essa questão vem, eu acredito que todas vocês já tenham vivido isso. E quando vem, né? Aí ela vem. Aí o seu coração ali já esmorece. Aí a sua mente já é controlada. Você não consegue nem manter um relacionamento de diálogo com as pessoas que estão à sua volta, porque você está focado no que você está vivendo, não é assim? Aí você vai se fechando. Aí a sua mente, o seu olhar vai ficando distante. Você vai ficando com o olhar distante, a sua mente vai ficando distante, você já não consegue ficar inserida ali no meio das pessoas que estão te cercando, porque você está permitindo que aquele pensamento domine as suas ações, domine a sua conduta, né? Domine a sua fala, domine o seu comportamento, e ali ele começa a dominar o seu ser. Até a ponto de que se você não der um basta, o que é que você vai fazer? Qual vai ser o próximo passo? Se isolar. Você vai se isolar e aí vai vir aquele desespero grande, porque você não sabe o que fazer, e aí vem o choro. Aí o choro começa a você sentir no seu corpo. Você começa a sentir dor no seu corpo, você começa a chorar e sentir o seu corpo doer com aquela questão. Então aquela questão agora tomou uma proporção muito grande, né, que tomou a sua rotina diária, tomou a sua convivência, né, tomou o seu autocontrole e você agora está rendido a ela. E aí você não consegue compreender nada à sua volta, porque você está totalmente voltado para aquela questão. Eu tive uma experiência assim. Eu comecei o dia com um pensamento, e eu fui deixando o pensamento me dominar, e eu fui deixando aquelas ações me dominarem, quando chegou no espaço de meio-dia, mais ou menos, eu estava deitada na cama, enrolada e chorando. Quando eu percebi aquela ação, falei, oxe, o que é que está acontecendo aqui? O sangue de Jesus tem poder. Dei um salto da cama, falei, eu não sou assim, eu rejeito em nome de Jesus. E comecei a orar. Entrou uma batalha ali, aquilo eu fui tomando, eu fui começando a conseguir respirar, eu fui começando a conseguir ali organizar a mente. E aí, o Espírito Santo me lembrou na hora de algo que eu estou falando aqui, que eu falei na quarta-feira, que o meu problema não era maior que Deus. Aí sim eu respirei fundo e comecei a declarar a palavra de Deus e fui ali aprendendo. E este processo que eu passei, hoje eu estou contando aqui. E todo o processo que nós passamos, um dia nós iremos ter a oportunidade de testemunhar para alguém e dizer assim, ó, há esperança. Há esperança. Né? E nós precisamos entender que todo o cotidiano e que toda a trajetória das nossas vidas, nós iremos viver situações que nós não saberemos o que fazer, mas que sempre e sempre temos a quem recorrer e temos a quem
entender de que ele é maior. Eu entendo de que Deus é maior que essa luta, Deus é maior que essa dor, Deus é maior que essa provação. E eu preciso compreender isso. E quando nós entendemos isso, isso é libertador. É quando nós entendemos que a trajetória da nossa vida vai mudando ali, situações vão sendo mudadas, que hoje você já tem a força que você não tinha há tempos atrás. É como Deus vai nos forjando, como as situações difíceis vão permitindo, né, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Como vamos ganhando estrutura, quando vamos nos aproximando de Deus. Aí eu estava pensando esses dias, né, a respeito das questões que a gente vive. E quando a gente para pensar as lutas que Davi viveu, que o rei Davi viveu, quanta coisa este homem viveu. Mas é que todos os momentos na vida dele a gente vê ele se inclinando para Deus, ele sendo perseguido e ele se inclinando para Deus, né? Ele tendo que vencer ali as situações difíceis e ele chamando o povo também a ter essa confiança. Quando ele está ali diante do, do gigante Golias, qual é a declaração que ele faz? Ele diz: quem é este incircunciso que está vindo contra o exército do Deus vivo? Ele não diz que é contra ele diz que é contra Deus, que está colocando ali, voltando ali a questão para Deus, dizendo assim: olha, Deus, essa questão aqui o Senhor pode resolver, o Senhor pode me dar vitória nessa questão, porque gigante nenhum será maior que o Senhor, situação nenhuma será maior que o nosso Deus. Olha só, outro dia eu estava ouvindo sempre todas as músicas têm um fundo de uma história, né? Ela nasceu ali de uma dor, ela nasceu ali de alguma questão. E a música da Tamires Garcia, Quieta Minha Alma, ela nasceu em um momento de dor, quando ela tinha 14 anos e sofria crise de epilepsia. E ela orando a Deus, nasce este louvor ali, só que depois foi ajustado, né? Em cima do Salmo 42. Olha só, e virou, né? Até hoje nós ouvimos, e assim, a letra é profunda. A letra é profunda e nos chama a confiar em Deus, nos chama a depender em Deus, trazendo Deus sempre para o centro. Então, um momento de dificuldade, um momento de crise, um momento de dor, um momento de desesperança, sempre nasce ali um testemunho. Sempre nasce um testemunho. Então, hoje nós ouvimos este louvor, né? Nós cantamos, né? Com uma oração mesmo, né? Uma oração: Senhor, aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir tua voz. Né? Tem um outro louvor que fala a respeito um louvor de Gabriela Rocha, Creio que tu és a cura. Quando ele foi criado, né? O fundo mesmo dele, o autor que criou este hino, este louvor, ele estava passando por um momento que ele precisava abandonar a pornografia. Ele estava ficando doente por excesso de pornografia. A alma dele estava doente. E as pessoas estavam achando que ele estava passando por um problema de câncer terminal. Mas era a questão espiritual que não foi trabalhada, que ele não foi curado. E ele estava declarando que Deus era a cura, que ele cria que Deus era a cura. Então, nós precisamos entender que situações das nossas vidas, em todo tempo, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Então, a prática espiritual aqui no dia de hoje é: faça uma pausa breve, respire 3 vezes. Minha mente encontra paz em ti, a declaração será. Deixa esta declaração acalmar o teu ritmo, o ritmo dos teus pensamentos. Olha só. Senhor, tu sustenta o meu coração. A tua palavra diz que o Senhor preserva em perfeita paz aqueles que confiam em ti. E eu quero confiar em ti, Senhor. Me ajude a confiar em ti. Olha como muda o cenário. Olha como muda as coisas ao nosso redor. E aí amanhã vem outro problema. Senhor, tu és o príncipe da paz.
Eu estou confiando e esperando em Ti. Me ajuda, Jesus. Me conduz, me orienta. Coloca o meu nome nas bocas do vaso de oração. Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, me instrui aqui o que eu devo fazer, Senhor. Eu não sei o que fazer com essa situação, mas o Senhor pode me ajudar. Olha como as coisas mudam. Então, quando os pensamentos não pararem, leve ele até Deus. Amém? Porque eles não vão parar mesmo. E se a gente deixar, ele vai dominar todo o nosso ser. E a questão aqui é: leve para Deus. Repare, respire e leve para Deus. E declare sempre a palavra de Deus, buscando orientação todos os dias em sua vida. O exercício terapêutico para hoje é: escreva em uma folha os 3 pensamentos que mais roubam sua paz hoje. O que é que mais rouba a sua paz hoje? Está pensando aí? Depois, ao lado, aqui do livro, quem já pegou o livro, escreva uma resposta racional que entrega equilíbrio. Este processo ajuda o cérebro a reduzir a intensidade emocional. Então, eu identifiquei quais são os 3 pensamentos que mais roubam a minha paz hoje. Você consegue identificar aí? Depois, aqui ao lado, você vai escrever uma resposta racional diante desses problemas. Qual é a resposta racional? O que me tira a paz hoje é a porta fechada. Diante desta porta fechada, qual é a resposta racional para ela? Segundo a palavra de Deus. Aí eu colocaria assim: o Senhor tem a chave de Davi, a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre. O Senhor está me sustentando até hoje e ele vai continuar me sustentando, porta fechada. Alguém poderia colocar aqui uma questão? Pode abrir o microfone aí e falar o que hoje você teria como pensamento que rouba a sua paz e qual é a resposta que você daria para ele hoje. Quem? Vamos, meninas. Não tenha medo de colocar suas questões aqui, que estamos em construção. Para as portas fechadas, me ajudem aí, acompanhem o meu raciocínio. Dal, você abriu seu microfone aí, qual seria o seu? Meu seria a porta fechada, é familiar. O seu é familiar. O que você diz Familiar. hoje para o seu problema familiar, Dalva? Eu digo que Deus é maior do que os meus problemas. Amém. Dalva conseguiu identificar um na família. Eu dei o exemplo aqui das portas fechadas, que é uma questão também que sempre, desde esse processo que eu cortei a corda, que sempre me vem à memória, né? E daí eu entendo, Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle da minha vida. Eu sempre vou dominando essa questão aí, senão a gente quer meter os pés pelas mãos e a gente quer fazer o que Deus não mandou a gente fazer. Verdade. Então, o problema familiar, Dalva entende que Deus é maior do que esse problema familiar. Tem mais alguém? Algum exemplo, gente? Só para a gente entender aqui, né, colocar aqui em prática, entender que você já está fazendo o exercício. Quando você está detectando, né, o que está te afligindo, que você está declarando sobre ele, que Deus é maior sobre ele, você já está tomando o seu remédio, né? O problema foi identificado e você já está colocando ali em prática e você já está sendo medicada. Tem mais alguém? Não?
Não deixe de fazer. Se você não quer colocar aqui, quem abriu o microfone? A Josi. Fale, E eu, Josi. às vezes, o querer fazer justiça, sabe, com as próprias mãos. E aí o Senhor vem e lembra que Ele é a minha justiça. Eu não preciso, não, que por Ele eu estou guardada e Ele viu, Ele sabe, Ele conhece. Então eu tenho que ter a confiança de que Ele entende e sabe o que é melhor, né? Tanto para mim quanto para outra pessoa, a qual eu me senti um pouco injustiçada, de certa forma. Amém. E aí, às vezes, quando este pensamento vier lá no futuro, porque os gatilhos são acionados, né? E a gente, quando o gatilho é acionado, já percebe o gatilho ali, já repreende. Quando o gatilho for acionado, a sua declaração sempre é essa, né? Deus é a minha justiça, né? Sim, é sempre assim, Senhor, o Senhor é a minha justiça, vai à minha frente, me ajuda, toma meu pensamento, leva cativo no teu trono, o Senhor é a minha justiça. Amém. Então, são exercícios que nós colocamos em prática quando os gatilhos são acionados, né? Diante das dificuldades, diante das portas fechadas, diante das lutas, diante de qualquer questão que seja, nós precisamos entender isso, né? Está roubando hoje a minha paz, eu estou indo diante de Deus, porque quando eu vou diante de Deus, eu tenho resposta. Amém? Ninguém vai diante de Deus e não tem resposta. Então, quando eu vou diante de Deus, eu tenho resposta. Eu tenho resposta para todas as questões que eu vivo. Então, vamos colocar em prática, no nome de Jesus, né, e entender de que o Senhor está governando as nossas vidas e que nós teremos testemunhos para contar. Amém? Vamos orar no nome de Jesus? Pai amado, nós te damos graças nesta manhã. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos em Ti, a oportunidade, Senhor, de crescermos, Senhor, em Ti. Quando nos aproximamos de Ti e permitimos que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, nós passamos a ter o caráter de Cristo e nós passamos a entender que situações que antes resolveríamos na força do braço, hoje nós dobramos o nosso joelho em oração porque o Senhor tem resposta. Existem situações quando nós não conhecíamos a Ti, que nós queríamos explicar, que nós queríamos provar a verdade, ou declarar, ou fazer. Não aceitávamos viver a maneira que estamos vivendo, mas hoje nós entendemos que o Senhor é quem governa. Hoje nós entendemos que o Senhor é quem guia as nossas vidas, que o Senhor é quem conduz os nossos passos. E problemas sempre existirão. Sempre passaremos por problemas, por lutas, por adversidades, por dificuldades, mas o que nos fará diferente nessa questão é compreender quem está conosco. E quem está conosco é o Senhor que não perde batalha, nunca perdeu batalha, e não é agora que o Senhor irá perder. Quem está conosco é o Deus que nos chama e que cuida de nós. E não é agora, e agora não será diferente, o Senhor continuará cuidando. Não importa hoje o cenário, não importa o cenário mundial, não importa o cenário, Senhor, ó Deus, estadual, não importa o que estamos vivendo. O que importa é que o Senhor sempre, sempre e sempre estará cuidando de nós. Por isso queremos falar para a nossa mente hoje. Mente acelerada, ouça a voz do Senhor agora. E todos os seus conflitos interiores agora que se aquete em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é quem governa a nossa casa. O Senhor é quem governa as nossas vidas. O Senhor é quem nos levanta. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos dá graça, o Senhor é quem nos instrui, o Senhor é quem faz todas as coisas, por isso ordenamos agora ao nosso interior, ouça a voz do Senhor agora e se aquete em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Problema, declaramos agora, em nome de Jesus, de que o Senhor já está trabalhando. O Senhor já está trabalhando. E muito em breve nós cantaremos o hino da vitória em nome de Jesus. Então nós tomamos posse do texto que foi falado nesta manhã e nós declaramos
que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é o nosso abrigo e que nós vamos viver, em nome de Jesus, a fidelidade de Deus. Vamos viver, em nome de Jesus, a fidelidade de Deus. Amém? Você vai viver, em nome de Jesus, a fidelidade de Deus. É uma verdade que devemos aplicar nas nossas vidas. Quando o pensamento não parar, chame ele, né? Vem aqui, ouça aqui, ó. Eu vou viver a fidelidade de Deus. O Senhor é a minha rocha e eu posso me abrigar nele. E se precisar se abrigar em Deus, em um momento de choro, vá diante de Deus, se abrigue em Deus, chore, converse com ele, peça a ele consolo, peça a ele ajuda, peça a ele orientação. E quando você se levantar, você vai estar mais aliviada. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus, em nome de Jesus, guie os seus passos e que você possa, no nome de Jesus, continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, escreva na folha hoje os 3 pensamentos. Se tiver mais de 3, fala, 3 é pouco. Escreva lá e do lado dele, coloque o que Deus pode fazer a respeito. Amém? Esse exercício irá te ajudar ao seu cérebro entender que Deus está governando cada área da sua vida. Amém?